A aviação é a indústria mais investigada do mundo. Quando um avião cai, equipes inteiras de engenheiros, meteorologistas, psicólogos, especialistas em fadiga de materiais e investigadores forenses trabalham por anos para responder uma única pergunta: o que aconteceu? Na esmagadora maioria dos casos, eles encontram a resposta, mas não em todos. Existem casos onde as caixas pretas foram recuperadas e ainda não explicam o suficiente. Casos onde a aeronave simplesmente desapareceu sem deixar rastro detectável. Casos onde a causa identificada levanta mais perguntas do que responde. Hoje, vamos explorar 5 desses casos. 5 mistérios que a aviação investigou com todos os recursos disponíveis e que, por razões distintas, permanecem sem resposta definitiva. Não vamos especular. Vamos apresentar os fatos conhecidos, os fatos desconhecidos e deixar que a magnitude do inexplicado fale por si mesmo. Antes de entrar nos casos, uma distinção importante. Mistério, neste contexto, não significa que não há nenhuma explicação disponível. Significa que a explicação disponível é incompleta, contestada ou tecnicamente insatisfatória para os padrões de investigação que a indústria exige. A aviação não aceita "provavelmente foi isso" como conclusão de acidente quando há vidas em jogo e lições de segurança a serem implementadas. Quando a investigação não chega a uma causa definitiva, confirmada por evidências físicas, o caso permanece tecnicamente aberto. Esses 5 casos são exatamente isso. Mistério 1. TWA-800, Nova York, 17 de julho de 1996. O Boeing 747 da Trans World Airlines havia decolado do aeroporto JFK às 20h19, com destino a Paris. 12 minutos depois, a 13.700 pés de altitude sobre o Atlântico, ao largo da costa de Long Island, o 747 explodiu e caiu no oceano. 230 pessoas morreram. Não houve sobreviventes. Centenas de testemunhas em terra reportaram ter visto uma luz subindo em direção ao avião antes da explosão. Algumas descreveram trajetória consistente com um míssil. O FBI abriu investigação paralela à do NTSB precisamente por causa dessas testemunhas. Os primeiros meses de investigação foram conduzidos sob a possibilidade explícita de ataque terrorista ou míssil acidental de exercício militar. O NTSB, após 4 anos de investigação e a maior operação de recuperação subaquática da história americana, até aquele momento, concluiu que a causa foi a ignição de vapores de combustível no tanque central da aeronave, provavelmente por faísca elétrica de uma das bombas de combustível do tanque. O tanque central havia sido usado para ar-condicionado no solo durante o longo tempo de espera antes da decolagem. E o calor havia vaporizado os resíduos de combustível para concentração explosiva. A conclusão é tecnicamente sólida e resultou em mudanças significativas nos sistemas de tanques de combustível de toda a frota de aviação mundial, incluindo a implementação de nitrogênio inerte em tanques centrais para eliminar a possibilidade de ignição. Mas nenhuma fonte de ignição elétrica específica foi definitivamente identificada. O NTSB listou múltiplas fontes possíveis, mas não confirmou qual havia gerado a faísca. E as testemunhas que reportaram a luz ascendente, mais de 200 delas, com relatos consistentes entre si, nunca foram completamente explicadas pela versão oficial. O FBI encerrou a investigação criminal sem indiciamentos, mas a pergunta sobre o que exatamente causou a faísca permanece tecnicamente sem resposta confirmada por evidência física direta. Mistério 2. Helios Airways, 522. Grécia, 14 de agosto de 2005. O Boeing 737 havia decolado de Larnaca, Chipre, com destino a Atenas. 35 minutos após a decolagem, a aeronave deixou de responder às comunicações de rádio.
Caças F-16 da Força Aérea Grega foram escrambleados para investigação visual. O que os pilotos dos F-16 viram dentro do cockpit do 737 quando chegaram ao lado da aeronave é uma das imagens mais perturbadoras da aviação moderna. O assento do comandante estava vazio. O primeiro oficial estava incapacitado, dobrado sobre os controles. Os passageiros estavam visivelmente inconscientes em seus assentos. A aeronave voava em piloto automático, sozinha, sobre o mar Egeu. O 737 eventualmente colidiu com uma colina em Gramático, a 40 quilômetros de Atenas, quando o combustível se esgotou. 121 pessoas morreram. A investigação grega e o relatório do Accident Investigation and Aviation Safety Board concluíram que a causa foi despressurização catastrófica da cabine resultante de o interruptor do sistema de pressurização ter sido deixado em modo manual ground, em vez de auto, posição que impede a pressurização da cabine em voo. A tripulação havia sido incapacitada por hipóxia, privação de oxigênio, sem perceber, porque a hipóxia suprime a própria consciência da hipóxia antes de causar inconsciência. Mas a investigação identificou que o comandante havia saído do cockpit e que seu assento estava vazio quando os F-16 chegaram. Para onde foi? O relatório não encontrou evidências conclusivas de onde o comandante havia ido entre o início da hipóxia e o impacto. E há um detalhe adicional. Uma das comissárias de bordo, com treinamento de primeiros socorros e acesso a oxigênio portátil, havia chegado ao cockpit e estava consciente quando os F-16 fizeram o reconhecimento visual, mas não conseguiu nem manter o avião no ar, nem comunicar com os controladores. O que exatamente aconteceu nos minutos finais daquele cockpit permanece parcialmente não documentado pelas caixas pretas, cujos dados terminaram antes do impacto. Mistério 3. Air France 447, Atlântico, 2009. Aspecto residual. Já analisamos o AF447 em detalhe neste canal. Mas há um elemento desse caso que o relatório final do BA não resolveu completamente e que merece menção específica num vídeo sobre mistérios. Por que o comandante Marc Dubois, que havia sido chamado ao cockpit aproximadamente 1 minuto e 30 segundos após o início da emergência, não assumiu os controles? O BEA documentou que Dubois retornou ao cockpit, avaliou a situação e não transferiu formalmente o comando para si. Permaneceu no cockpit observando enquanto os dois copilotos continuavam nos controles. A análise psicológica e de fatores humanos do relatório documenta hipóteses sobre essa decisão. O tempo insuficiente para compreender completamente a situação, a velocidade com que os eventos progrediram, a dificuldade de avaliar quem estava fazendo o quê com os controles, dado o design independente dos manches do A330. Mas o relatório é explícito. Não há dados suficientes para determinar com certeza o processo decisório de Dubois nos 83 segundos entre sua chegada ao cockpit e o impacto. O que estava pensando um dos pilotos mais experientes da Air France nos momentos finais permanece, por definição, irrecuperável. E essa lacuna é parte do mistério do AF447 que nenhuma investigação futura poderá preencher. Mistério 4. MH370. Oceano Índico, 2014. Já abordamos o MH370 em detalhe neste canal. O que o posiciona como mistério não resolvido vai além do desaparecimento físico da aeronave. Está na implosão de qualquer narrativa causal coerente. As análises de satélite do sistema Inmarsat confirmaram que a aeronave virou para o sul e voou por aproximadamente 6 horas após o último contato de radar. O arco de busca calculado pelos dados de satélite cobriu mais de 120 mil quilômetros quadrados do sul do Oceano Índico, a maior busca subaquática da história da aviação.
Alguns destroços flutuantes foram encontrados nas praias do Oceano Índico em 2015 e 2016, confirmando que a aeronave havia impactado o oceano naquela região. Mas nem as caixas pretas nem os principais destroços da aeronave foram encontrados. Sem o CVR e o FDR, qualquer conclusão sobre o que aconteceu dentro daquele cockpit, quem estava nos controles, se houve incapacitação, se foi deliberado, é especulação sem base física confirmada. O relatório final da investigação Malaya, publicado em 2018, concluiu formalmente que a causa do acidente não pode ser determinada com as evidências disponíveis. É uma das pouquíssimas investigações de acidente aéreo de grande escala a concluir explicitamente com ausência de causa identificada. Cada teoria, descompressão, incêndio, ato deliberado, tem evidências circunstanciais que a suportam e evidências que a contradizem. O MH370 permanece o maior mistério ativo da aviação comercial moderna. Mistério 5, Egypt Air 990, Atlântico, 31 de outubro de 1999. O Boeing 767 da Egypt Air havia decolado do aeroporto JFK a 0:20 com destino ao Cairo. 30 minutos após a decolagem, em altitude de cruzeiro, o avião mergulhou abruptamente no Atlântico. 217 pessoas morreram. Os dados do FDR mostraram que o piloto automático foi desengajado e, segundos depois, os motores foram desligados, não por falha, mas pelos controles de corte de combustível. O CVR captou o primeiro oficial, Gamil al-Batouti, repetindo em árabe uma frase religiosa, Tawakkalt ala Allah, confio em Deus, 11 vezes durante a descida. O comandante Ahmad al-Habashi, que havia deixado o cockpit brevemente, retornou e é ouvido perguntando o que está acontecendo e tentando puxar o nariz da aeronave de volta para cima enquanto al-Batouti continuava empurrando para baixo. O NTSB concluiu, em 2002, que o acidente foi resultado de uma ação deliberada do primeiro oficial. O relatório especificou que não havia evidência de falha mecânica e que as ações dos controles eram inconsistentes com qualquer outra explicação técnica. O Ministério da Aviação Civil do Egito rejeitou formalmente essa conclusão, argumentando que havia falha no sistema de elevador da aeronave. As investigações técnicas independentes conduzidas pelo lado egípcio identificaram anomalias nos dados do FDR que, na interpretação egípcia, eram consistentes com falha mecânica. As duas nações nunca chegaram a consenso. O NTSB e a Egyptian Civil Aviation Authority publicaram relatórios com conclusões diametralmente opostas sobre a mesma aeronave, os mesmos dados, o mesmo acidente. 217 famílias nunca tiveram uma versão oficial única sobre o que havia destruído o avião. E, tecnicamente, dado que duas agências de investigação oficiais discordam sobre a causa, o caso permanece em disputa não resolvida. 5 casos. 5 categorias distintas de resolvibilidade. Evidência física ambígua no TWA-800, dados comportamentais incompletos no Helios 522, processo decisório irrecuperável no AF-447, aeronave não encontrada no MH370 e conclusões investigativas divergentes no Egypt Air 990. O que esses casos têm em comum é que revelam os limites do processo investigativo. Não suas falhas, mas seus limites estruturais genuínos. Quando a evidência física não sobrevive ao acidente, quando os dados das caixas pretas terminam antes dos momentos críticos, quando duas nações interpretam os mesmos dados com pressupostos diferentes, a investigação chega ao seu limite técnico. E o que fica do outro lado desse limite é o espaço onde o mistério vive. A aviação é mais segura por causa dos acidentes que foram completamente investigados e completamente explicados. Mas é humilhada e humanizada pelos casos que resistem à explicação completa. Qual desses 5 casos você acha mais perturbador?
Não pela tragédia em si, mas pela impossibilidade de certeza que ele representa? Me conta nos comentários. No próximo vídeo, saímos dos mistérios e voltamos para o território dos fatos documentados. Vamos analisar um caso onde tudo foi investigado com precisão milimétrica, e a resposta encontrada foi tão perturbadora quanto qualquer mistério, porque revelou que o sistema de certificação que aprovava aeronaves como seguras havia sido contornado de forma sistemática por anos.